Baruch Hashem, Boker Tov, bom dia aos meus amigos, internautas, Yehudim, Ivrim, Israelit. Estou aqui com o estudo em mãos, as alegações das profecias atribuídas a Yeshua, ou Jesus, como queiram os cristãos em geral. 21ª profecia, alegação dos missionários. O livro dos provérbios anuncia o Messias Jesus, Yeshua. Suposto cumprimento, João 17, versículo 5, 3, versículo 13 e Mateus 3, versículo 16 e 17. Dizem os missionários: o Messias seria oriundo da eternidade, Provérbios 8, versículos 22 e 23. B. O Messias ascenderia e desceria do céu, Provérbios 30, versículo 4, parte A. C. Deus teria um filho, Provérbios 30, versículo 4b. Analisemos o texto referenciado pela letra A. O Messias seria oriundo da eternidade, Provérbios 8, versículos 22 e 23. Isso é o que os messiânicos e os cristãos em geral dizem, né? Mas vamos ver mais pra frente o desenrolar se isso é verdade ou não, se procede, né? Analisemos o texto referenciado pela letra A. O Messias seria oriundo da eternidade. Provérbios 8, versículos 22 e 23. Os pontos de nítido contraste deste texto com o que alegam os missionários são os seguintes. Esta passagem de Provérbios 8, versículos 22 e 23, jamais é citada textualmente no Novo Testamento como uma referência a Jesus, Yeshua. Com certeza, isso não existe, mesmo não. No Novo Testamento, não. Ora, se não é citado, fica muito claro que sequer os autores da referida obra viam na passagem uma referência ao suposto Messias, em que acreditavam. Isso por si só já refuta de forma clara quaisquer pretensões de fazer disso uma profecia cumprida, por este ou aquele. Segundo, Provérbios 3, versículo 19 diz claramente ao que refere-se ao texto de 8, versículos 22 e 23, a saber, a sabedoria. O Eterno com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Ou seja, o termo sabedoria é algo impessoal, um atributo não pode ser aplicado a uma pessoa. E conjecturar que isso seria referência a alguém ou ao Messias seria, no mínimo, um despropósito que foge a qualquer critério lógico. Isso com certeza. Um atributo não deve se referir a uma pessoa física, nem em si. Quanto ao texto referenciado pela letra B, Provérbios 30, 4, essa passagem é uma pergunta e não uma declaração. Ora, se é uma pergunta, com que autoridade alguém poderia dizer tratar-se deste ou daquele e pior, sem ter base bíblica para fazê-lo? Note-se que esta passagem diz o seguinte. Mi Allah shamai vayred, mi asaf ruach, be hafanav mi sarach, Ma'im Basimilah Mi Rekim Kol Afse Arets Mar Shemo Umar Sham Beno Ki Tedá. Tradução. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento em seus punhos? Quem amarrou as águas em seu vestido? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se o sabes? Aplicar tal passagem a Jesus, Yeshua, é absolutamente inviável. A tradição religiosa cristã afirma que Jesus, Yeshua, seria subido ao céu, porém nada diz sobre ter ele de lá descido. E o texto diz, de forma muito simples de se entender, que aquele a quem se aplica a passagem teria não apenas subido, mas também descido do céu. A segunda porção da passagem alude a temas que, segundo a tradição judaica, relembram eventos do êxodo dos filhos de Israel no Egito. Encerrar vento nos punhos, delimitar as águas e estabelecer as extremidades da terra. Sabemos perfeitamente bem que quem fez tudo isso foi somente o Eterno, Hakadosh Baruhu, santo bendito é ele. Continuando. Segundo Rashi, encerrar o vento nos punhos e delimitar as águas é uma referência
a travessia do Yam Suf, Mar de Juncos, erroneamente divertido por Mar Vermelho. O outro ato, estabelecer as extremidades da terra, é uma referência ao santuário no deserto hebraico Mishkan, e, consequentemente, a distribuição da terra prometida entre as tribos. E quanto à primeira parte, sobre subir e descer o céu, se como vimos, a segunda parte da passagem alude a eventos do Êxodo, devemos averiguar quem subiu e desceu dos céus neste contexto. Citaremos aqui um do Tratado Shabat 89a. Amar Rabi Yoshua ben Levi Besha'a She'Allah Moshe Lemaron Mutsaol Lehakadosh Baruch Hu Shehi Kosher Ketrim Leotiot Amar Lo Moshe em Shalom Ve'irach Amar Lefanav Klum Yesh Aved Shenotem Shalom Lerabo Amar Lo Chaya Lecha Le Azreni Miad Amar Lo Veata Igdal Na Koa Hashem Kaasher de Barta Bamidbar 14. Rabi Yehoshua ben Levi disse: quando Moshe subiu às alturas, ele encontrou o santo bendito seja, adicionando coroa sobre as letras da Torá. E disse-lhe: Moshe, não há saudação de paz na tua cidade? E disse diante de sua face: será que um servo estende a saudação de paz ao seu mestre? Respondeu-lhe: todavia tu deverias ter me assistido. E disse-lhe imediatamente: ele disse, e agora peço-te, deixa que o poder do Eterno se engrandeça segundo tens falado. Números 14. Quanto à descida de Moshe das alturas dos céus, lemos no mesmo tratado. Amar Rabi Yoshua ben Levi Besha'a Sheore de Moshe Milefne Hakadosh Baruchu Var Shetem Amar Lefanavia Ribono Sheloilum Torah Hi Amar Lo Natatiach Laaretz. E disse Rabi Yoshua ben Levi: quando Moshe desceu de diante da presença do Eterno, bendito seja, veio Satã e falou diante de sua face: mestre do universo, onde está a Torá? E o Eterno respondeu-lhe: eu a dei ao mundo. Resposta maravilhosa que o Eterno deu para Satã. E como podemos entender isso simplesmente pela Torá escrita? O livro de Shemot, Êxodo 24:16, diz que a glória do Eterno pairou sobre o monte e uma nuvem o cobriu por 6 dias. Já no alto do Sinai, Moshe entrou na nuvem, versículo 18, e subiu o monte. Porém, o curioso é notar que o verso 15 já havia dito que Moshe tinha subido. Por que essa repetição aparentemente desnecessária? O Talmud de Omar 4b diz que o Eterno fez um caminho para que Moshe chegasse até ele por meio da nuvem. O que entendemos isso é que houve cuidado para deixar claro aqui que o ser divino, na verdade, não esteve literalmente aqui nesta terra, mas que um caminho foi feito para Moshe por entre a nuvem para que ele subisse até a presença de Hashem e daí descesse. 40 dias e 40 noites depois, verso 18. Desta forma, mais uma vez, não temos aqui uma referência alguma a Jesus, Yeshua, uma vez que mesmo antes do surgimento desse personagem, a tradição judaica já explicava dessa forma a passagem de Provérbios 30, versículo 4. Porém, ainda há uma curta frase desta passagem que merece nossa consideração. E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Pergunta. Esta pergunta é respondida por uma passagem do livro de Shemot, Êxodo 4, 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. Portanto, esta passagem, mais uma vez, não consiste em alusão alguma a Jesus e Yeshua. Um estudo desse é muito maravilhoso, irrefutável. Não tem que ter refute um estudo desse. Realmente está escrito em Êxodo 4:22, o Eterno diz que Israel é meu filho, meu primogênito. Certa vez eu fiz a pergunta para um rapaz: existem 2 primogênitos?
Ele disse, não, então, já está dizendo, primogênito é o primeiro. Primeiro. Uma certa vez um disse assim, só se for gêmeos. Mesmo eu disse assim, mesmo que sejam gêmeos, meu amigo, mas não sai os dois de uma vezada só. Sai primeiro um, depois sai o outro. E o primeiro que sai, claro que é o primogênito, né? Vamos para mais um estudo. Mais um estudo aqui. Alegação dos missionários, 22ª profecia, que eles dizem ser atribuída a Jesus e Yeshua. Israel estaria endurecido contra o Messias, Isaías 6, versículos 9 e 10. Suposto cumprimento de João 12, versículo 37 ao 40. A passagem de Isaías, pela qual alega-se que Israel estaria endurecido e fechado em relação ao Messias quando ele chegasse, é a seguinte: segundo os missionários. Então disse ele, vai, e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Yeshayahu, Isaías 6, versículos 9 e 10. Ora, estes dois versos, quando combinados e citados fora do seu contexto, poderiam justificar aparentemente as alegações pseudo-messiânicas. Porém, um pouco de contexto aqui poderá ser de grande valia para que se determine se o que eles pretendem realmente pode ser comprovado. Entendemos por contexto aquilo que vem antes e depois de um texto, uma definição simples para auxiliar a compreensão. Pois bem, o que será que vem antes e depois desses dois versos? E mais, o que nos revelaria a análise do momento em que o profeta Isaías escreveu essa passagem? Perguntas interessantes, né, para os missionários que defendem a messianidade de Jesus e Yeshua. Eles querem provar que Jesus e Yeshua foi o Messias, onde as profecias do Tanar, conhecido como Bíblia judaica, nenhuma se encaixam nele e nem ele se encaixa nas profecias. Continuando aqui. Vejamos, os versos anteriores, Isaías 6, versículo 1 e 8, tratam de uma visão que o profeta teve, onde ele encontra-se na corte celeste e, nesta ocasião, recebe seu chamado para profetizar a nação e é purificado para que pudesse, então, exercer sua nobre atividade. A história daquele momento em que o profeta vivia nos diz muito acerca da real interpretação dessa passagem, pois ele viveu no período anterior ao exílio. E como sabemos pelos capítulos anteriores de seu livro, a situação espiritual do povo naqueles dias não era exatamente das melhores. Com certeza. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, tu, ó terra, porque o Eterno tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 1, verso 2. Falando tanto acerca do reino do norte, Israel, quanto do sul, Yehudá, o profeta denuncia, nesse capítulo de abertura, todos os vícios e defeitos da nação. Não é, portanto, novidade que o capítulo 6 em questão continue com o mesmo conteúdo de censura e reprovação, em específico aquela geração para a qual o profeta falava. Tal se dá exatamente aqui em 6, versículos 9 e 10. Esse é o tema central das profecias de Isaías. Porém, um verso depois, temos algo que deve ser levado em consideração, a fim de que não se cometa um erro gravíssimo de exegese, a saber, aplicar essas duas passagens de forma contínua, como se as mesmas estivessem sempre condenando o comportamento do povo, independente do tempo ou da ocasião. Ao saber o que deve anunciar ao povo, Isaías pergunta até quando o peso ou engordamento do coração, a dureza, a frieza e a indiferença do povo deveria continuar. Então disse eu, até quando, Eterno? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Isaías 6, versículo 11. A expressão até quando delimita o tempo em que o endurecimento deveria durar. A resposta de Hashem é que isso deveria ser assim até que as cidades fossem desoladas
e que a terra de Israel fosse desolada. Nítida alusão ao exílio em 721 AEC, antes da Era Comum de Israel, e ao de Judá, em 586 antes da Era Comum. Ou seja, o juízo duraria até que aquela geração fosse punida e mandada ao exílio para outras terras. Depois disso, ou seja, depois desse castigo, temos uma série de mensagens positivas em relação a Israel no mesmo livro do profeta Yeshayahu, Isaías, como segue. Como as aves voam a seu eterno dos exércitos, amparará a Jerusalém. Ele a amparará, a livrará e, passando, a salvará. 31, versículo 5 de Isaías. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Isaías 11, verso 12. Porém, Israel é salvo pelo Eterno com a eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Isaías 46, 17. Portanto, a conclusão é que considerar Isaías 69, versículo 10, como condição perene e permanente de Israel não condiz com os fatos e viola a ideia contida nas passagens citadas acima do mesmo livro em que, sob aquele mesmo contexto, proclamam o fim desse endurecimento, o que traria os filhos de Israel e Judá de volta do exílio. Dizer também que isso teria alguma ligação com o Messias também soaria desconexo, posto que nos dias de Isaías, como sabemos, ele não era chegado. Naturalmente, tal passagem menos ainda teria a ver com Jesus e Yeshua, pois o fato que percebemos é que os judeus retornaram do seu exílio, seja nos dias de Zorobabel, seja no século XX, com a recriação do Estado judeu, e tudo isso a contragosto de Jesus e Yeshua, que teria dito que o reino passaria de Israel e que seria dado a outro povo. De certa forma, isso chega até ser verdadeiro, pois seus seguidores realmente constituíam outro povo, os romanos. Os judeus continuaram até hoje refratários às suas pretensões messiânicas. Que o Eterno, Hakadosh, Baruch, Santo Bendito, nos abençoe, nos dê uma boa continuação de semana e até outra ocasião. Shalom, shalom.